A China é uma das potências mundiais e muito se deve ao grande território. Entretanto, boa parte desse terreno chinês é composto por desertos, onde a agricultura não funciona. Esses locais áridos também geram problemas ambientais, como as grandes tempestades de areia. E foi olhando para esse problema, esse cenário, que o governo chinês teve a ideia de fazer um projeto. E se transformássemos os desertos em florestas? Apesar de parecer um absurdo, a ideia foi para frente, foi sendo desenvolvida e os resultados disso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de assistir a esse vídeo e a lista que preparamos para vocês, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça também de deixar aqui o teu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga a gente também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Quando o dia amanheceu e o sol não apareceu, os altíssimos arranha-céus da capital chinesa, Pequim, ficaram praticamente escondidos em meio à poeira e à areia. Além disso, mais de 400 voos que sairiam dos principais aeroportos da cidade acabaram sendo cancelados. E o motivo eram os fortes ventos que atingiram toda a região e a baixa visibilidade por causa de uma tempestade de areia. Esse evento foi nada menos que a tempestade de areia mais violenta da China em mais de uma década e aconteceu no dia 15 de março de 2021. Os chineses faziam de tudo para poder escapar do ar pesado que se encontrava do lado de fora, principalmente os moradores de Pequim. Nem era preciso verificar a previsão do tempo para saber o que estava acontecendo. Bastava olhar pela janela para notar que os ventos da tempestade de areia haviam apagado parcialmente toda aquela paisagem. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, tendo depois se espalhado para as províncias de Gansu, Shanxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica na capital do país, onde o índice oficial de qualidade do ar atingiu um nível máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas por metro cúbico. Para que você tenha uma ideia, um bom índice é entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Gobi, de onde provavelmente veio toda aquela areia, é um grande deserto que se espalha desde a região norte da República da China até a região sul da Mongólia. Esse deserto está entre os 5 maiores do planeta. Ainda que você não saiba, o território da China é composto por vários desertos que a cercam por todos os lados. Assim como acontece com o deserto do Saara, na África, a China vê os desertos de seu território aumentarem cada vez mais de uma forma descontrolada. Isso, claro, gera problemas graves ao meio ambiente do país, como essas tempestades de areia, semelhante a esta que aconteceu em março de 2021, uma terrível tempestade de areia. Mas não se esqueça de que estamos falando da China, o país que mais cresce no mundo em todos os sentidos. É claro que eles iam achar uma solução para acabar com as tempestades de areia nas grandes cidades. Foi aí que surgiram projetos para diminuir a extensão dos desertos. Como assim? Literalmente, a China queria transformar desertos em florestas verdes. Dessa forma, começava um dos projetos artificiais mais fantásticos da história: a Grande Muralha Verde. E olha que esse projeto deu certo mesmo. Após alguns anos em prática, foi possível ver seus frutos em 2010. Neste ano, a Grande Muralha Verde se tornou a maior floresta artificial do mundo e cobria mais de 500 mil quilômetros quadrados. O amarelo do deserto tinha sido substituído pelo verde de plantas por todos os lados. A escassez dando lugar à vida. Mas a China quer ainda mais do que isso. Tudo começou em 1978, quando o governo do país criou uma nova lei muito direta. Toda pessoa que tivesse mais de 11 anos de idade deveria plantar pelo menos 3 árvores por ano numa região desértica específica. Deveriam ser árvores de álamo, eucaliptos e outras espécies.
E com essa lei, a China plantou em 10 anos cerca de 56 bilhões de árvores. Somente em 2009 foram semeados em 5.880.000 hectares de areia. Com a sua nova lei, a China plantou 2,5 vezes mais árvores que todos os países do mundo juntos. Isso até deu ao país um prêmio Nobel. E isso era mesmo importante, visto que naquele momento a China já havia superado os Estados Unidos da América e se tornado a maior emissora de gás carbônico no mundo. Antes disso, em 2006, a China havia informado que 2,63 milhões de quilômetros quadrados, 27% de seu território, era de deserto. Esse número estava acima dos 18% registrados em 1994, mostrando o crescimento da área neste meio tempo. Além disso, a região de pradaria chinesa perde 15 mil quilômetros quadrados por ano desde o começo da década de 80. As novas florestas que foram plantadas durante um grande período absorvem mais dióxido de carbono do que as de crescimento lento, que quase não restam na China. Também árvores de crescimento rápido, como álamo e bétula branca, talvez capturem o dobro de dióxido de carbono do que os abetos, alerces e pinheiros coreanos, segundo os especialistas. Até hoje, o governo chinês faz uso da Grande Muralha Verde como forma de propaganda dos seus esforços para combater a mudança climática. Cerca de 3 milhões de membros do Partido Comunista, funcionários e trabalhadores plantam árvores na primavera, acontecimento bastante divulgado na China. O governo destaca a importância da floresta para combater décadas de danos ambientais, mas a campanha oficial tem várias críticas. E estes críticos afirmam que as espécies plantadas e sua localização limitam a efetividade dessa iniciativa. A China possui 8 desertos dentro do seu território. Então, eles acharam importante combater não apenas um deserto, mas vários deles. Hoje vemos vários exemplos na China, além da Grande Muralha Verde, de desertos que estão sendo restaurados. O deserto de Mao Wusu, que se estende por Shanxi, Mongólia Interior e Ningxia, é um dos 4 maiores desertos da China. Quer dizer, pelo menos era há um tempo atrás. Isso porque, agora ao caminhar pelo seu interior, o verde é a cor predominante ao invés do amarelo característico das areias. Já por cerca de 70 anos acontece ali a luta contra a desertificação. Uma das zonas, Yulin, na província de Shanxi, conseguiu reduzir a área da terra arenosa a uma taxa anual de 1,62%. Hoje, os resultados dos esforços de controle do deserto são muito visíveis. 860 mil hectares de areia movediça foram eliminados na região arenosa. A dispersão anual de poeira foi reduzida de mais de 100 dias para menos de 10 dias. A área de pastagens utilizáveis atingiu os 183 mil hectares, dando lugar a um projeto regional de proteção florestal. Zhang Yinglong, desde muito tempo, é quem toma a frente nesse projeto de recuperação em Mao Wusu e foi quem estabeleceu a Associação de Proteção Ecológica e Construção do Condado de Shemnu. Zhang fez isso na esperança de mobilizar uma gama mais ampla de recursos sociais para participar no controle da desertificação e em áreas de reflorestamento. Hoje, embora o terreno arenoso de Mao Wusu tenha sido controlado e melhorado, ainda tem muita margem para mais melhorias. O mesmo tipo de transformação, onde deserto se torna floresta, acontece em Kubuqi, o 7º maior deserto da China, que está localizado na região autônoma da Mongólia Interior. Nas últimas 3 décadas, cerca de 1/4 desse deserto já foi reflorestado. A intenção do governo da China é fazer com que ele seja composto de 53% de vegetação. Para isso, o próprio país pediu que pessoas criassem tecnologias para controlar a desertificação em grande escala, e os resultados têm sido muito animadores. Sendo o 7º maior deserto na China, Kubuqi possui uma área total de 18.600 km². Beijing, a apenas 800 quilômetros dele, era sempre atingida pelas tempestades de areia no passado. Os chineses florestaram mais de 6.000 km² em Kubuqi e reduziram em 90% as tempestades de areia.
Acontece exatamente o que disse Luo Bin, que trabalha nessa reconstrução. Cada vez mais a China tem mostrado ao mundo que para tudo existe uma solução, até mesmo para os áridos desertos. Muitos países têm inclusive imitado a China nessa iniciativa e já existem reflorestamentos acontecendo na África, por exemplo. Quem sabe o que pode acontecer no futuro? Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like e siga a gente também no Instagram, na conta oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.